quando eu fui diagnosticado com ansiedade social, ali por volta dos meus 23 para 24 anos, eu lembro que foi um período da minha vida muito difícil. Na verdade, eu já estava vivendo um período difícil há algum tempo. Mas quando eu fui diagnosticado, é, esse período difícil piorou. De certa forma, eu vivi até um momento meio depressivo ali. Por quê? Foi depois da faculdade ali. E a faculdade, se você já me segue aqui, sabe muito bem que foi o pior período da minha vida em relação à ansiedade social. Eu sofri horrores. E depois disso, eu acabei sendo diagnosticado. E o que aconteceu ali? Basicamente, eu já tinha uma visão muito depreciativa sobre mim. Minha autoestima estava muito abalada, minha ansiedade estava lá no talo, eu estava tendo muita dificuldade em relação a diversas situações sociais. Mas quando eu recebi o diagnóstico, foi meio que um baque para mim. Foi muito pesado. Esse termo, transtorno de ansiedade social, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Na vida de uma pessoa que está ali já fragilizada, você recebeu o carimbo ali. Você tem transtorno de ansiedade social. A palavra transtorno, ela é muito pesada, né? Minha vida está transtornada, eu sou um transtorno. É, eu sou uma pessoa doente. Na verdade, eu já me sentia meio que uma pessoa estranha. Eu já me sentia meio que um ET, sabe? Uma pessoa de outro mundo. Mas quando eu recebi o diagnóstico, foi meio que a confirmação de tudo aquilo que eu achava de mim, sabe? Então eu realmente tive a confirmação de que eu realmente era um ET, eu realmente era uma pessoa, entre aspas, defeituosa, quebrada, sabe? E isso prejudicou muito o meu tratamento. Hoje, olhando hoje, né, lá para trás, todo o processo, essa forma, eu vejo que essa forma como eu enxergava o termo transtorno de ansiedade social e o que era o transtorno de ansiedade social na minha vida, prejudicou muito o tratamento. Porque a forma como a gente, a mentalidade, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, quando eu digo mentalidade, eu quero dizer a forma como a gente encara algo, a forma como a gente interpreta algo, sabe? De que forma eu enxergo o que é transtorno de ansiedade social? O que significa transtorno de ansiedade social para mim? E naquela época, transtorno de ansiedade social para mim era algo, assim, ainda mais que naquela época, hoje em dia já mudou bastante, mas naquela época, começar a fazer terapia, só o fato de fazer terapia para mim, eu já me achava maluco. Eu me achava doido por estar fazendo terapia, porque na minha cabeça a pessoa que fazia terapia era doida. Então eu me achava doido, eu me achava uma pessoa defeituosa, doente. E o significado de vivenciar e ter transtorno de ansiedade social era isso pra mim. Era que eu era uma pessoa defeituosa, que eu era uma pessoa doente, que eu era uma pessoa, que eu era um ET, que eu era diferente de todo mundo, que eu era inferior a todo mundo, que a vida era terrível por conta do transtorno de ansiedade social, que eu era um doente, que, enfim, era essa a minha mentalidade em relação ao transtorno de ansiedade social. Era isso que transtorno de ansiedade social significava pra mim, certo? E hoje, de novo, eu vejo que isso prejudicou muito o meu tratamento, porque a forma como a gente interpreta algo, principalmente a forma como a gente interpreta o nosso sofrimento, vai influenciar. Presta atenção no que eu tô falando. A forma como a gente interpreta o nosso sofrimento vai influenciar fortemente no quanto eu vou sofrer. Captou a mensagem? Ou seja, quanto mais eu catastrofizo o transtorno de ansiedade social, e isso eu vivenciei isso, eu catastrofizava. Para mim, transtorno de ansiedade social era uma coisa terrível, e realmente é uma coisa terrível. Assim, eu perdi muitas oportunidades na vida, oportunidades que não tem volta. Eu sofri muito, né? E óbvio que o transtorno de ansiedade social é algo ruim, mas quando a gente catastrofiza, e principalmente quando a gente se resume, ou seja, quando a gente veste a carapuça do transtorno de ansiedade social, e por isso que eu não gosto muito do termo sociofóbico ou fóbico social, porque a gente se resume a um diagnóstico, entende? E o fato de se resumir a um diagnóstico, e principalmente com essa mentalidade de que o transtorno de ansiedade social é algo e por eu ter transtorno de ansiedade social, eu sou um doente, eu sou um incapaz, eu sou um ET, eu sou uma pessoa defeituosa, tudo isso atrapalha muito o processo, entende? Inclusive, tem um estudo muito interessante de uma moça chamada Alien Krum. Basicamente, eu vou resumir aqui basicamente como foi o estudo. Eles separaram dois grupos de pessoas. E para um grupo de pessoa, nesse estudo, qual que era a ideia desse estudo, desse teste? As pessoas ali passavam por alguns testes, que a ideia era gerar ansiedade e estresse nessas pessoas. Então, eles passavam por alguns testes, e um desses testes, nesse experimento, era a pessoa falar em público e receber feedback negativo desse público. Só que é o seguinte, eles separaram dois grupos de pessoas, e para um grupo de pessoas, eles falavam o seguinte, olha, você com certeza vai ter ansiedade, vai ficar estressado, só que é o seguinte, você vai ter que controlar essa ansiedade e esse estresse. Você não pode demonstrar isso, você tem que ter uma performance boa ali, porque senão você vai ser prejudicada, enfim. Para outro grupo de pessoas, eles falavam, olha, possa ser que você tenha ansiedade. Eles não falaram exatamente com essas palavras, mas eu tô meio que traduzindo aqui, porque para um grupo de pessoa a ideia era dizer, olha, tenta controlar sua ansiedade, porque se você tem ansiedade, vai ser algo terrível. Para o outro grupo de pessoas, eles falavam, olha, possa ser que você tenha ansiedade. Se você tiver ansiedade, tá tudo bem, isso aqui é só um teste, né, isso não vai influenciar nada na sua vida. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, então assim, não precisa querer controlar a ansiedade. Se você tiver ansiedade, deixa a ansiedade vir, porque daqui a pouco passa e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, você não precisa ter performance nenhuma aqui, é só um teste. E aí, óbvio, né, depois desses dois grupos de pessoas, e essas pessoas não tinham ansiedade social, tá? Eram pessoas que não tinham nenhum tipo de diagnóstico. Esses dois grupos de pessoas, qual foi o resultado ali? O grupo que
tentou controlar a ansiedade, o grupo que levou muito mais a sério aquele teste, que foi pressionado a ter uma performance melhor, na verdade eles tiveram uma performance pior e tiveram muito mais ansiedade. Tiveram um grau de ansiedade muito maior, tiveram muito mais ansiedade. O outro grupo que foi orientado ali a aceitar mais a ansiedade, a não tentar brigar contra a ansiedade, a normalizar a ansiedade, eles tiveram uma performance melhor e tiveram menos ansiedade. E esse estudo é muito interessante por quê? Porque o que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo é que, óbvio que a ansiedade social é algo muito ruim, é algo terrível, é algo que gera muito sofrimento. Mas, quanto mais a gente tem essa visão depreciativa da ansiedade, principalmente de nós mesmos por termos ansiedade, pior. A gente precisa, ao longo desse processo, e é uma coisa que eu trabalhei muito em mim, ao longo da minha jornada, na época ali que eu estava estudando neurociência, desenvolvimento pessoal, eu comecei a olhar para mim mesmo além da ansiedade social. Tipo assim, ok, eu tenho transtorno de ansiedade social, beleza. Mas eu não sou um transtorno de ansiedade social. Eu sou o Jarbas. Eu sou uma pessoa que tem qualidades, eu sou uma pessoa que tem sonhos, que tem objetivos, que tenho uma história, que sou amado pela minha família, que tem diversas coisas boas na vida. Ok, eu tenho transtorno de ansiedade social, mas eu tenho diversas coisas boas na minha vida. Eu tenho saúde, eu enxergo, eu ouço, eu falo, eu ando, eu não tenho nenhum tipo de dor. Eu me formei no ensino médio, eu me formei numa faculdade mesmo com muita dificuldade. Eu estava trabalhando na época, mesmo com muita dificuldade, com muito sofrimento, mas eu conseguia trabalhar. Enfim, eu comecei a olhar mais para o Jarbas como um todo, e principalmente o que existia de bom ali da minha vida e em mim, o meu tratamento começou a fluir muito mais. Porque, primeiro, a minha autoestima começou a melhorar. E no transtorno de ansiedade social, é fundamental a gente desenvolver a nossa autoestima. Porque a espinha dorsal da ansiedade social é o medo do julgamento das outras pessoas, o medo do olhar das outras pessoas, o medo da reação negativa das outras pessoas. A gente só tem ansiedade porque o nosso cérebro está detectando perigo nessas situações. Onde eu posso ser julgado negativamente, eu posso receber alguma reação negativa das outras pessoas, eu posso estar em evidência, enfim. Só que muitas vezes esse medo do julgamento das outras pessoas é porque nós próprios estamos nos julgando negativamente. E se a gente não muda esse olhar, essa mentalidade em relação ao transtorno de ansiedade social e o que o transtorno de ansiedade social representa na nossa vida, a gente vai continuar tendo uma visão muito depreciativa de nós mesmos. E é muito difícil a gente desenvolver a nossa autoestima com esse peso, né? E aqui eu entendo, o transtorno de ansiedade social é algo terrível, sim. É algo ruim, sim. Porém, eu não tenho que me sentir uma pessoa inferior aos outros por ter transtorno de ansiedade social. Porque no final das contas, sabe o que eu fiz? Eu comecei a interpretar, encarar a ansiedade social como dificuldades sociais. Sabe? Ao invés dessa coisa catastrófica, é uma doença, eu preciso tomar um remédio, eu preciso que alguém me cure, eu preciso que... Não, não, eu tenho dificuldades sociais aqui que me geram sofrimento, ok, certo? Porém, eu tenho muitas coisas boas na minha vida. Eu tenho muitas coisas boas em mim. E o transtorno de ansiedade social representa uma margem muito pequena de tudo que acontece na minha vida e de tudo que eu sou. E aqui eu não tô querendo diminuir o transtorno de ansiedade social, não tô querendo diminuir o sofrimento de quem tem transtorno de ansiedade social, até porque eu vivi isso, eu sei o quanto é terrível. Mas quanto mais a gente se vitimizar, quanto mais a gente, por exemplo, a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, eu lembro que eu comecei a evitar situações que antes eu não evitava. Eu dava uma desculpa pra mim mesmo, por exemplo, poxa, eu tenho ansiedade social, então eu não vou nessa situação. No momento que eu comecei a me tratar, e principalmente levar meu tratamento a sério, principalmente estudar neurociência e entender que o enfrentamento é uma parte fundamental do processo, né, pra gente superar a ansiedade social, eu fiz o contrário. Ao invés de evitar a situação porque eu tinha ansiedade social, eu fazia questão de enfrentar a situação porque eu tinha ansiedade social. Entende? Então eu saí do papel de vítima. Eu sou um coitadinho, então não posso fazer isso, não posso fazer isso. Não, não, eu posso. Vai ser difícil? Vai. Vai me gerar sofrimento? Vai. Mas eu posso. E eu vou. E eu sei que esse movimento de enfrentar vai me ajudar no processo. Né? Assim como eu sempre falo lá no programa, para quem é membro do programa Novo Eu, os enfrentamentos são fundamentais no processo. A gente precisa enfrentar as situações sociais para dessensibilizar a amígdala. A amígdala é nosso cérebro responsável por detectar perigo. Em quem tem ansiedade social, transtorno de ansiedade social, essa amígdala é hipersensível. Para a gente dessensibilizar essa amígdala, a gente precisa enfrentar as situações sociais. E mostrando para o nosso cérebro que aquelas situações sociais, ou determinadas situações sociais, não são perigosas. A gente só consegue isso através do enfrentamento. É a dessensibilização sistemática, é aquela exposição estratégica e gradativa. Né? Para quem está no programa, tem um módulo específico ali, para quem, se você está interessado em entrar no programa também, tem um módulo específico ali, onde tem toda uma metodologia para que você consiga ali fazer esses enfrentamentos de maneira estratégica e gradativa ali, e realmente conseguir dessensibilizar essa amígdala. Mas mais do que enfrentar também, a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa encarar a ansiedade social de uma maneira diferente. Né? Não nos resumirmos a um diagnóstico. Porque por trás da minha ansiedade social, por trás da sua ansiedade social, tem uma pessoa, tem um ser humano. Um ser humano com qualidades, com potencialidades, com vivências. Óbvio que a gente não vai ignorar a ansiedade social, não. A gente vai tratar. A gente vai tratar. Só que o tratamento, ele requer que a gente
entre aspas, normaliza essa ansiedade social. Porque quanto mais a gente pensa, a gente enfrenta uma situação social, por exemplo, e a ideia de enfrentar a situação social é justamente a gente mostrar para o nosso cérebro que aquela situação não é perigosa. Agora, se a gente enfrenta a situação e continua com o mesmo padrão de pensamento, ai meu Deus, a ansiedade social é terrível, ai, ter ansiedade é algo terrível, eu sou uma pessoa terrível, sabe, se vitimizando, né? Você está enfrentando a situação, só que você está passando a mesma mensagem para o cérebro de que aquela situação é perigosa. Então você não vai ter evolução, né? Agora, no momento que você muda a sua mentalidade, que você começa a encarar a ansiedade de uma maneira diferente, até porque a ansiedade, como eu falei, é uma reação natural do nosso corpo. É uma reação natural do nosso corpo. Todo mundo tem ansiedade em alguma situação social, ou social não, em alguma situação que o cérebro dela interpreta que tem perigo ali, que tem ameaça. É uma reação natural do nosso corpo, entende? E determinadas situações sociais faz sentido, qualquer pessoa sente algum nível de ansiedade para fazer uma apresentação em público que seja importante. Ao estar num lugar que não conhece ninguém e precisa ali se expor com as pessoas, todo mundo tem algum nível de ansiedade, né? Só que, de novo, a forma como você interpreta essa ansiedade vai influenciar fortemente se você vai ter muito sofrimento, pouco sofrimento ou nenhum sofrimento. Certo? Se você ficar catastrofizando, a ansiedade é algo terrível, não posso sentir ansiedade, não posso. Lembra do estudo? Quanto mais você tenta não sentir ansiedade, quanto mais você catastrofiza a ansiedade, pior é. Agora, se você, entre aspas, normaliza ela, encara aquela situação, peraí, eu preciso encarar essa situação porque é importante para mim, né? Eu vou ter dificuldade, eu vou sofrer, né? Mas eu vou aceitar essa ansiedade, até como parte do processo, né? Porque, como eu falei, é importante, na verdade, fundamental a gente enfrentar situações sociais, porque gradativamente ali a ansiedade vai diminuindo, a tendência é a ansiedade ir diminuindo, porque o nosso cérebro vai entendendo que aquelas situações não são perigosas, a gente vai dando evidências práticas de que essas situações não são perigosas, mas a gente precisa dar evidências positivas. Por isso que é muito importante também no enfrentamento a gente atribuir significados positivos para aquele enfrentamento. E não ficar só, ai, foi terrível, ai, eu acho que as pessoas me julgaram, sabe, ruminando pensamentos negativos. Né? E é muito difícil não fazer isso, porque nós temos distorções cognitivas, existem uma série de circuitarismos no nosso cérebro disfuncionais ali. Por isso que lá no programa Novo eu tenho um módulo específico também, onde eu ensino ali toda uma metodologia para a gente trabalhar esses nossos padrões de pensamentos, as narrativas que tem por trás desses pensamentos, para que a gente interprete essas situações da melhor maneira possível. E, de novo, não é positividade tóxica. Eu tô reconhecendo que o sofrimento existe, eu não tô ignorando o sofrimento. Eu tô reconhecendo que ele existe, só que eu tô aceitando, e não é uma aceitação passiva, sabe? Do tipo, eu tô sofrendo e eu vou sofrer pro resto da vida. Não, não, não. Eu tô sofrendo agora, para que gradativamente eu melhore. Eu tô sofrendo agora, mas é para uma situação que é importante para minha vida. Entende? Eu tô sofrendo agora, mas esse sofrimento, em comparação com o que eu quero, o que eu desejo para minha vida, esse sofrimento em comparação com todas as coisas boas que eu tenho na minha vida e em mim, né? Ele não é tão grande assim. Só que, pra gente conseguir tudo isso, mudar essa mentalidade, a gente precisa mudar o padrão de pensamento. A gente precisa mudar as narrativas que tem por trás dos pensamentos. A gente precisa mudar as nossas crenças, certo? Não é fácil, é um processo. Quando eu falo aqui da minha história, parece que foi fácil, mas não foi fácil. Né? Não foi fácil começar a aceitar a ansiedade, que é uma coisa que eu falo muito ali no programa também, nos conteúdos aqui. A gente precisa aceitar essa ansiedade. Porque quanto mais a gente briga com ela, pior. Lembra do estudo? Quanto mais a gente tenta não sentir ansiedade, meu Deus, a ansiedade é uma coisa terrível. Não, não, não. Eu sei que gera sofrimento, eu sei que é uma coisa ruim. Mas, de novo, é uma coisa natural do nosso corpo. E que em algum momento vai passar. Certo? Faz parte do processo a gente sentir ansiedade. Inclusive, é muito importante no tratamento a gente aprender a lidar com a ansiedade. Entende? A gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. A gente, de novo, tem que normalizar a ansiedade. Porque se a gente ficar só fugindo e catastrofizando, a gente nunca vai melhorar. Ou vai ficar naquela coisa de melhorar um pouco, depois piorar, melhorar um pouco, depois piorar. Então é muito importante a gente mudar essa mentalidade. Óbvio que não é só isso, a gente precisa também trabalhar as nossas habilidades sociais. Quanto mais a gente trabalha nossas habilidades sociais, nossa comunicação, mais a gente tem confiança nas situações sociais, isso ajuda bastante também. Lá no programa Novo Eu tem um módulo específico ali, onde tem toda uma metodologia, né, para os membros ali desenvolverem as habilidades sociais. Além disso, toda uma metodologia para trabalhar autoestima, alto valor, autenticidade, para que a gente consiga colocar para fora que a gente realmente é, consiga se posicionar, consiga demonstrar imperfeição, né, superar esse perfeccionismo social, porque muitas vezes nas situações sociais a gente fica com essa coisa de querer passar a melhor imagem, de uma forma perfeita, e é uma algema isso, porque quanto mais a gente fica querendo ser perfeito, buscando aprovação e validação das outras pessoas, mais a gente está alimentando a ansiedade. Certo? A gente precisa ser mais autêntico, né? E essa autenticidade a gente desenvolve através de mudanças no nosso dia a dia. Né? Não existe remédio para fazer a gente desenvolver a autenticidade. Não existe algum tipo de técnica que o terapeuta ou o psicoterapeuta vai fazer que vai fazer eu desenvolver a autenticidade. Não, é um processo que a gente tem que ir no dia a dia se permitindo ser mais autêntico, se permitindo se posicionar gradativamente, se permitindo demonstrar imperfeições, vulnerabilidades e com isso colocando para fora quem a gente realmente é. Enfim, o tratamento da ansiedade social, infelizmente, ele não é simples. Né? A gente precisa trabalhar vários fatores ali. E óbvio que nesse processo todo a medicação pode ajudar. O terapeuta, né, o psicoterapeuta, pode ajudar, né? Mas no final das contas, o que realmente vai determinar se a gente vai superar a ansiedade social ou não é o que a gente faz no dia a dia. E o tratamento da ansiedade social exige mudança comportamental, mudança no nosso dia a dia, principalmente desenvolvimento de habilidades. Tudo que eu falei aqui em relação à mentalidade, em relação a enfrentamentos, em relação à cognição social, né, as distorções cognitivas, mudança de padrão de pensamento, mudança de crença, mudança de narrativas inconscientes, desenvolvimento de habilidades sociais, autoestima,
alto valor, autenticidade, tudo isso são habilidades que a gente desenvolve no dia a dia ali. Infelizmente não existe solução mágica, não existe solução instantânea. Superar a ansiedade social é um processo, né? E acima de tudo, o recado desse vídeo aqui é que superar a ansiedade social é um processo e que um dos pilares desse processo é a gente mudar a nossa mentalidade em relação ao que é a ansiedade social e o que a ansiedade social representa na nossa vida e não ficar com essa visão vitimista, encarar a ansiedade social de frente, né? Reconhecendo o sofrimento, reconhecendo as dificuldades que a gente tem, mas olhando tudo que a gente tem de bom, olhando para nós mesmos além da ansiedade social, olhando para nós mesmos com mais autocompaixão, olhando para nós mesmos com mais autovalorização, olhando para nós mesmos, né, e não se resumindo a um transtorno psicológico, porque, de novo, por trás do transtorno psicológico tem uma pessoa muito forte, porque para superar a ansiedade social precisa, para ter ansiedade social, para viver o dia a dia de uma pessoa com ansiedade social, todo o sofrimento que a gente tem no dia a dia, precisa ser muito forte, né, e geralmente pessoas com ansiedade social são pessoas extremamente criativas, pessoas com muitas capacidades, potencialidades, só que muitas vezes a gente não está enxergando isso, a gente só enxerga, né? A gente só se resume a um transtorno psicológico que se apega àquilo, né? E começa a se sentir inferior às outras pessoas por conta disso, que atrapalha muito o tratamento. Enfim, espero que você tenha compreendido aqui a mensagem, espero que esse conteúdo aqui possa contribuir para o seu processo de superação da ansiedade social. Se você se interessou pelo programa Novo Eu, que é o meu programa terapêutico onde eu ajudei e continuo ajudando ali diversas pessoas a superarem a ansiedade social, tenho certeza que posso te ajudar também. O link vai ficar aqui embaixo para você conhecer o programa. E não esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo também, caso você tenha se identificado com algo que eu falei, ou tenha alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá bom? Um abraço e bora superar a ansiedade social.